Bom dia a todos. Paz do Senhor. Quero cumprimentar você nesse dia, convidando você para estar conosco aqui na nossa meditação matinal, na nossa escola bíblica dominical. Então, eu quero convidar você para fazer uma meditação hoje na palavra de Deus. Então, vocês que estão aí ligados conosco nessa manhã, tenham um domingo abençoado. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos, da Igreja Presbiteriana Renovada de Valparaíso, do bairro Jardim Céu Azul, ali na terceira etapa, próximo à nossa querida faculdade Sena Aires. Então, você que não conhece a gente, que ainda não nos conhece, nós somos pastores ali, eu e minha esposa, no Valparaíso. Então, seja bem-vindo nessa manhã, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe nessa manhã, abençoe toda a sua família, e eu convido você a estar ligado conosco. Vai entrando aí, né, nas nossas redes sociais. Hoje nós estaremos transmitindo inicialmente só pelo Facebook e pelo Instagram. Mais tarde, assim que ficar pronta que terminar a edição aqui, nós estaremos postando essa mensagem no YouTube. Então eu quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, né? Como todo mundo faz esse pedido. Nós queremos pedir a você também, se inscreva no nosso canal, dê os seus likes, curta todas as nossas mensagens lá. Tem mensagens que Deus nos deu, maravilhosas, meditações na palavra de Deus, os nossos seminários da família que estão ali no YouTube, ali, várias mensagens. Então nós precisamos que você entre lá, que você curta as mensagens, que você compartilhe essas mensagens com outras pessoas, porque são mensagens que, se você ainda não ouviu, eu convido você a ouvir, porque certamente trarão para você e para a sua família muita edificação da parte de Deus por meio da sua palavra. Então convido você nessa manhã a estar se inscrevendo. Se inscreva nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nós estamos aqui no sábado, todos os sábados, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Então convido você, venha estar conosco, meditando na palavra de Deus, aprendendo um pouco mais. Estamos sempre numa live aqui com você, nesses horários. No sábado, a partir das 20 horas, no domingo de manhã, às 9h30, e no domingo, às 20 horas, até que passe esse período aí da pandemia, né? Nós estaremos no domingo às 19 horas, nós iniciamos o nosso culto. Então, até que passe esse período dessa pandemia, né, nós sabemos que o Valparaíso tem sido um local onde tem proliferado muito, né, a questão do coronavírus, motivo pelo qual nós, irmãos, por uma questão de cuidado, de precaução, de amor para com os nossos irmãos, nós pedimos a você, se cuide, cuide da sua saúde, não brinque com essa doença, né? Não tente a Deus, não tente a Deus, que Deus guarda, é inevitável, é indescritível isso. Bom dia, irmã Sônia, Rio de Janeiro, Alexandre, meu cunhado, irmão da pastora Paula, nossa irmã Veridiana Sena, Deus abençoe sua vida, irmã Veridiana. Bom dia, Márcia. Ao nosso Cauãzinho, a nossa Alana, ao meu amigo Darlan. Deus abençoe a vida de vocês de maneira poderosa. É uma honra ter vocês aqui conosco. Então, queridos, assim como a irmã Veridiana, nossa amiga, nossa irmã em Cristo e sua família, meu amigo Darlan e o seu filhinho Cauã e a Alanazinha, a princesa, o príncipe Cauã e a princesa Alana. Então, faça como eles. Vai entrando aqui no Facebook, vai dando um oi, vai dando a paz do Senhor, vai dando um bom dia pra gente, tá bom? Deus abençoe vocês, todos vocês. Nossa irmã Sônia está ligada conosco do Rio de Janeiro, meu primo Enoque sempre ligado conosco de São Paulo. Nós temos pessoas de vários lugares do país ligados nas nossas lives. Bom dia, Esther. Bom dia, Flor. Deus abençoe o seu dia, minha filha. Bom dia, Ed. Bom dia, Catiane. Deus esteja abençoando a vida de vocês. Nossos filhos espirituais aí, Catiane, Ed, né, a sua família, a Maria Joaquina, o Cauã, né, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, toda a família de vocês de maneira poderosa. Nessa manhã eu vos abençoo
eu clamo a Deus pela bênção do Senhor sobre a família e a vida de vocês. Irmã Elza, bom dia, irmã Elza. Deus abençoe sua vida. Irmã Elza, Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida e sua família nesta manhã. É o que nós pedimos e desejamos e profetizamos sobre a sua vida, um domingo cheio da presença de Deus, da paz, da unção e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Marcão. Bom dia, Ricardinho. Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Bom dia. Bom dia, Dona Amélia. Dona Amélia, Marcão, Tânia, né? Ricardinho. Deus abençoe suas vidas. Muito bom ter vocês aqui conosco na nossa escola dominical. O tema da nossa lição nessa manhã será sobre corrupção. Vamos falar sobre corrupção. E nós temos aqui algumas meditações para fazer. Talvez você, de maneira muito superficial, você entenda que a corrupção é algo que começou agora, que é novo, é um mecanismo, é uma prática do homem, né, dos homens, né, é muito nova, mas você vai entender que a Bíblia, ela já fala sobre isso. Por isso que eu digo, irmãos, a Bíblia é atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Eu nem li o jornal de hoje ainda. O jornal de hoje, seu pastor tem o hábito de ler jornal, eu sou pastora, né? E eu ainda nem peguei o jornal de hoje, mas eu já peguei a Bíblia Sagrada para meditar nessa manhã e a gente está junto aqui meditando na palavra do Senhor. Bom dia, minha mãe, irmã Socorro. Bom dia, Catiane. Bom dia, Betânia. Bom dia, João Paulo. Murilo, né? Bom dia, Murilo. Bom dia, as crianças. Deus abençoe. Deus abençoe. Temos sentido a ausência de alguns irmãos, né? A falta de alguns irmãos na participação aqui nos nossos cultos. E pedimos a vocês que estejam aí ligando aí para os irmãos, avisando os demais irmãos para estarem participando. Nós não estamos com a igreja aberta fisicamente, mas virtualmente nós estamos com a igreja aberta. Então você está deixando de participar do culto, você está deixando de participar do momento de meditação na palavra, de celebração e de adoração ao seu Deus. Reserve um tempo para Deus, reserve um tempo para meditar na sua palavra, reserve um tempo para estar com o Senhor. É isso que nós temos que ter. O cristão tem que ter essa responsabilidade. Às vezes nós criticamos alguns outros irmãos de outras denominações e nós mesmos não temos o cuidado, a preocupação e a responsabilidade de sermos filhos de Deus. Nós só lembramos que somos filhos de Deus quando estamos em aperto, né? Quando estamos com dificuldade, quando estamos em problema, aí nós queremos entrar na presença de Deus em oração e dizer para Deus que nós somos filhos dele. Mas quando nós temos que ali cotidianamente estar cultuando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus em oração, buscando nos alimentar a nossa fé por meio da sua palavra, muitas vezes nós não estamos cumprindo, levando a termo essa nossa incumbência, essa nossa responsabilidade. Ok? Então, hoje nós estaremos meditando sobre o tema a origem da corrupção. Eu peguei como texto o livro de Miqueias, profeta menor. Você que está com sua Bíblia aí aberta, você que pegou sua Bíblia, ou você vai abrir sua Bíblia aí no computador, vai abrindo aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, irmãos, vocês estão em um culto, mesmo estando em casa, não é? Então, assim, é importante que você tenha a sua Bíblia à mão e acompanhe o que nós estamos falando. E digo mais, anote, é a recomendação que eu dou para você. Pega um caderno ou uma caneta, se você não quer anotar na Bíblia, anote em um livro, em um caderno específico, aquilo que nós estamos falando aqui todos os dias por meio da palavra do Senhor. Então nós vamos meditar hoje sobre a origem, o tema da nossa mensagem dessa manhã é a origem da corrupção. O tema se encontra em Miqueias, capítulo 2, a partir do verso de número 6. Amém? Glória a Deus. Então, Miqueias, capítulo 2, a partir do verso de número 6, é um profeta menor, né?
e quem acompanha os nossos estudos sabe que o porquê que eles são profetas menores, né? Não é porque eles eram de baixa estatura, nem porque eles eram pequenos, nem nada nesse sentido, pequeno no sentido de conotação de valor, né? Mas é porque eles escreveram pouca quantidade de profecias. Então, por esse motivo, foram classificados como profetas menores. Os profetas maiores, nós sabemos que na Bíblia está descrito que são Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, foram os que mais escreveram as profecias, por isso profetas maiores, uma quantidade literária muito maior, né? Um volume de profecias muito maior. Por isso profetas maiores e os outros profetas menores. Vamos lá. Miqueias, capítulo 2, versículo 6 em diante. Vamos ler? Diz assim: Não bajuleis, dizem eles, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa, aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, porque por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal profeta deste povo. Certamente te ajuntarei, todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Poloei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor estará à sua frente. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo a Deus nessa manhã pela meditação que nós vamos fazer neste momento, e que Deus possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para receber e para entender a sua palavra. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã, e eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo, te agradecer por tua palavra, te agradecer por nossa salvação, te agradecer por cada vida, cada homem, cada família, cada jovem que está ligado conosco neste momento na tua palavra. Pedimos ao Senhor que visite o lar desse irmão, dessa irmã que está ligado conosco. Também que o Senhor possa visitar o lar daqueles que não estão ainda ligados conosco. Que o Senhor venha despertá-los, que o Senhor venha acordá-los, que o Senhor venha falar com eles de maneira poderosa. Pedimos a tua bênção, o teu favor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ser conosco, ó Rei, ser conosco, Senhor, ser conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para a meditação na palavra. Uma das coisas que nós paramos para meditar qual é a origem de tanta corrupção. E a gente atrela, a gente associa muito essa questão da corrupção com a questão política, né? A gente é muito fácil a gente atribuir as questões políticas que nós vemos aí, estamos vendo aí recentemente nos noticiários da nossa TV, homens que não têm pudor, que não têm coração, que não têm sentimento de amor ao próximo, porque alguns políticos da nossa nação, que nós temos observado aí, alguns prefeitos, alguns governadores, né, que estão aí desviando o dinheiro que era, aproveitando esse momento de pandemia pasme, há pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o tanto de pessoas que estão morrendo.
com tantas pessoas que estão sendo acometidas por essa doença e morrendo, e famílias inteiras que estão morrendo. Muita gente está morrendo no Brasil por conta do coronavírus. Muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, pessoas já próximas a nós, amigos próximos a nós, gente que faleceu, que morreu por causa dessa doença. E aí nós olhamos alguns governantes que estão aí, que nós os classificamos como corruptos, né? E que estão fazendo uso, desviando dinheiro que era para hospitais, que era para medicamentos, que era para comprar aparelhos para socorrer o povo. Então, assim, eles estão se valendo desse momento de pandemia, de desgraça. É desgraça para uns, mas infelizmente tem sido um momento de oportunidade para aqueles que são corruptos, para aqueles que não estão preocupados com nada, né, com o seu próximo, não estão preocupados com o seu semelhante. É isso que nós temos visto. Nós temos assistido na nação e fora da nossa nação homens, né, corruptos, pessoas do governo, autoridades que estão aí, gente, enfiando a mão no dinheiro público, desviando medicamentos, sem nenhuma dor no coração, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma compaixão, né? E só querem atribuir a culpa ao presidente. Eles pegam e jogam tudo na conta do presidente. Mas quem está roubando são prefeito, quem está roubando é governador, quem está roubando é deputado, quem está roubando é médico, quem está roubando é empresa. As empresas continuam nesse sistema. E aí a gente pergunta, gente, de onde veio tanta corrupção? Onde começou tudo isso? Onde se originou essa questão da corrupção? Então, a primeira corrupção, nós vamos ver aqui na Terra, né? A primeira corrupção, eu classifico que ela começou no céu. A Bíblia diz que Satanás começou, ele se envaideceu. Ele não era Satanás, ele era um anjo. E a Bíblia nos diz que esse anjo, ele um dia, ele se equiparou com Deus, né? A Bíblia diz que ele era cheio de poder, ele era um querubim, né? A classificação dele é de querubim, e faz uma conotação bíblica no livro de Ezequiel, falando sobre o rei de Tiro, né? Que é uma alusão, é uma linguagem metafórica, quando o texto diz que tu eras querubim ungidos, andava no meio das pedras afogueadas, até que um dia foi encontrada corrupção no seu coração. Então, onde originou a coisa? Aí ele quis ser igual a Deus. Ali começa a questão do orgulho. O orgulho, ele não deixa de ser uma forma de corrupção, uma maneira de corrupção. A origem da palavra corrupção é corromper, é tirar a originalidade. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele diz que obter para si ou para outrem vantagem indevida em função da sua posição, né, em função do seu cargo. O livro de Efésios nos diz que quando Satanás ele sai do céu, por isso que eu digo que a corrupção começa ali. Quando ele é expulso do céu, a Bíblia diz que ele, com a ponta da sua cauda, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Então o texto é claro em dizer que ele corrompeu. Ele fez com que aqueles anjos comprassem a mesma ideia dele. Ele se corrompeu e corrompeu os outros. Então, quem normalmente se corrompe, também busca corromper os outros. Também vai sempre tentar influenciar os outros. É por isso que o livro de 1 Samuel diz que o pecado de rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. E por que o pecado de feitiçaria é comparado com o pecado de rebeldia? Porque o rebelde, ele nunca compra, ele não se corrompe só. Ele corrompe-se e ele vende aquela ideia, ele leva outras pessoas a acreditarem, a confiarem, a comprarem aquela ideia dele. Então, assim, veja bem, ele não só se corrompe, mas ele também corrompe outras pessoas. Foi o que Satanás fez lá no céu. E aqui na terra, Satanás desce para a terra. Aí nós vamos ver a origem da corrupção aqui na terra. Quando no jardim do Éden, Satanás vem e faz o que com Eva? Satanás vai até Eva, né? Em função do seu cargo, ele obtém vantagem devida. Qual era a vantagem devida? Ele não quer ir para o inferno só.
O inferno não foi feito para o homem. Levar mais alguém. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, e seus demônios. Porém, ele corrompe pessoas e leva pessoas a acreditarem na proposta dele. Qual foi a ideia de Satanás para Eva? Primeiro, ele se valeu de uma tentação que estava no coração de Eva. Eva já ia lá, né? Gente que brinca com o pecado, né? Gente que fica brincando com as suas fraquezas. Gente que fica brincando com o pecado. Foi o que Eva fez, né? Eva foi lá e olhou para aquele... olhava para o fruto, né? E a Bíblia diz que o Senhor falou assim, ó, de tudo que tem no paraíso, você pode tocar e pode usar. Somente não toque nesse fruto. Um limite, né? Um limite que Deus estabeleceu. Olha só, Deus falou, não toque nisso aqui, não faça isso. É o único limite. Você tem 99,9% de vantagens. A única coisa que você não pode fazer é tocar nesse fruto. E o que Eva fez? Um dia desce Satanás. Satanás, né? Alguns estudiosos dizem que a primeira incorporação de espíritos malignos, de espírito maligno que aconteceu, foi lá a primeira sessão espírita, né? Cantoblecista, a primeira incorporação de espírito em corpo material foi lá no Éden, quando Satanás incorpora, ou ele entra naquela serpente e ele começa a falar com Eva, a levar Eva a querer aquilo ali. Olha só a ideia dele, ele obteve vantagem, né? Ele estava obtendo vantagem para quem? Para ele. Ele levou Eva a fazer o que ele queria, a cumprir a sua vontade por meio de uma tentação que já estava no coração de Eva. E qual foi a proposta de Satanás para Eva? Ele disse assim, olha, no dia que você comer desse fruto aí, tu vai ficar bem. Você vai ficar igual a Deus. Você vai ter a sabedoria e o conhecimento. Então, ele iludiu com base em uma tentação que já havia no coração de Eva. Esse é o nosso problema. O problema nosso, meu, seu, do ser humano, que a primeira corrupção ela origina no céu e depois ela vem para a terra. E aí o que ele faz? Ele faz com que Eva caia. Ele faz com que a Eva e Adão caia. E nós já conhecemos a história e conhecemos também a consequência de tudo isso. Que todo pecado tem consequência. Não fique pensando você que Deus me perdoou. Sim, está perdoado. Uma vez que você se arrependeu, confessou e abandonou o pecado, você alcança misericórdia e perdão. Porém, a consequência do pecado, ela vai vir. Não espere você, não pense você que você fez, Deus te perdoou e aquele pecado que você cometeu não vai ter consequência, não. É só ler a palavra de Deus e ver todos os homens que foram perdoados por Deus, porém, todos eles tiveram que a consequência do seu pecado teve que ser paga, né? Teve que ser vivida, teve que ser enfrentada por eles. Não tem jeito. O pecado vem, você comete o pecado, eu cometo, você comete, mas a consequência dele vai vir, né? E agora, se nós continuarmos na prática do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aqui no livro de Miqueias, nós encontramos ali a corrupção. Ela, em primeiro lugar, qual o problema da corrupção? É o que aconteceu no Éden. A origem da corrupção, ela começa quando você despreza a Deus. Quando você despreza a Deus. O primeiro ponto que nós queremos elencar aqui é que o homem, ele despreza a vontade de Deus, despreza a obedecer ao Senhor, e quando ele despreza obedecer a Deus, então automaticamente ele vai fazer sua própria vontade, aquilo que ele quer. Então, quando ele volta-se para cumprir a sua vontade, né, ele vai então fazer tudo o que for possível para cumprir essa vontade. Então, perceba que é uma tentação. Tiago vem dizendo que ninguém é tentado nem seduzido, senão por aquilo que está dentro do seu coração.
né? É uma tentação carnal, é uma tentação espiritual, é algo que é material, é algo que é físico. Qual que é a sua fraqueza? Qual que é a sua tentação? Então, de repente, você está sendo tentado por uma área que não é o diabo, ele está te tentando por uma coisa que ele sabe que você já quer. Muitas vezes você já está querendo aquilo ali. Aonde o diabo vai te tentar? Onde Satanás vai te tentar? Ele vai te tentar nessa área. Ele vai tentar você na sua fraqueza. No lugar onde você... Então, onde é que você tem que vigiar? Onde é que você tem que se fortalecer? Exatamente nessa área. Os grandes homens de Deus, eles pecaram e cometeram os grandes pecados nas suas áreas de vulnerabilidade, nas suas áreas de fraqueza. Então, aquela área de fraqueza sua, aquela área que você sabe que você tem uma propensão, uma possibilidade, uma facilidade para cair, é esse lugar onde você precisa vigiar, você precisa dobrar a vigilância. Porque se você tem fraqueza com determinadas áreas, cada pessoa tem uma fraqueza. Cada pessoa tem uma fraqueza. Todos nós temos alguma área na nossa vida que é uma fraqueza na nossa área, na nossa vida. E aí, onde é que a corrupção entra? A corrupção entra exatamente aí. Satanás foi tentar a pessoa na área de fraqueza. Então, onde é que as pessoas são tentadas? Muitas vezes na área de dinheiro, muitas vezes na área de sexual. A área sexual é terrível, né? Pessoas que têm, homens e mulheres que têm fraquezas nessa área. E aí nós vamos entrar hoje dentro de uma outra questão, que é a homossexualidade, né? Que está aí dominando, né? O nosso mundo. Não é nada novo, é algo realmente que já vem desde a origem, né? Desde os tempos mais remotos, das civilizações mais remotas já havia essa prática. Então nós sabemos que a homossexualidade, diante da palavra de Deus, diante de Deus, ela é pecado. Nós amamos e amamos o ser humano. A Bíblia diz que Deus amou a todos indistintamente. E nós, cristãos, precisamos amar a todos indistintamente. Inclusive aqueles que querem abandonar essa prática, porque essa prática é pecado, assim como a adultério é pecado, assim como a prostituição é pecado, assim como a fornicação é pecado, assim também a homossexualidade, ela é pecado aos olhos de Deus. Então, a corrupção, ela é fruto desse abandono. A primeira coisa que nós entendemos é que a corrupção, ela é fruto da desobediência a Deus, do abandono da vontade de Deus, do abandono à obediência à palavra e à vontade de Deus. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele tem uma tendência muito patente, muito forte de pecar, de se corruptibilizar, de se alterar. Corruptibilizar é você alterar aquilo que é original, né? É você corromper, é você pegar aquilo que tem uma forma e transformar aquilo em algo que você alterar a origem daquilo ali. Então, a corrupção entrou no mundo alterando a vontade de Deus. A corrupção entrou no Jardim do Éden, que a vontade de Deus é que o homem vivesse em obediência, e a vontade de Deus era que o homem vivesse eternamente. Quem foi que quebrou esse vínculo da eternidade lá atrás no Éden? Satanás. Por meio do quê? Por meio de uma tentação que ele já sabia que existia no coração, né? Uma curiosidade, uma tentação que existia no coração de Eva. Ele entra então e aí ele trabalha em cima daquela tentação ali. Ele foi na área de fraqueza de Eva. Então vigie, tome cuidado com as suas fraquezas, com as suas áreas de vulnerabilidade, com as suas áreas onde você tem uma propensão a cair, porque isso pode ser uma área onde Satanás está trabalhando na sua vida, ou vai trabalhar, e isso vai te afastar de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele tem essa facilidade de se corromper. Foi isso que aconteceu ali, né? No Antigo Testamento, nós vemos os profetas ali batendo, brigando, pregando contra o pecado, pregando contra essas práticas. Aqui no texto de Miqueias, nós vamos observar quando Miqueias ele fala de maneira muito clara, né? E ele vem dizendo que ele vem dizendo na sua palavra, no levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então eu vejo aí muitos cristãos aí, né, pegando o texto que nós abordamos hoje, vivendo. Qual que era a crítica aqui? Qual que era a alusão aqui a todo esse texto?
a todo o texto que nós acabamos de ler, que o povo de Israel estava se corrompendo. Estava se corrompendo. Qual era a corrupção ali? Eles estavam se afastando de Deus. Então, quando você começa a adorar outros deuses, você está se corrompendo. Quando você começa a viver uma vida pecaminosa, a prática do pecado, você está se corrompendo. Quando as suas ideias não são ideias que colaboram, que estão de acordo com a palavra de Deus, a sua mente está corrompida. O seu coração está corrompido. Está corrompido pelo quê? Pelo pecado. Está corrompido pela prática do pecado. Quantas pessoas eu vejo, irmão, eu me arrepio de ver determinados pregadores aí pregando coisas que alimentam a prática do pecado. Pregadores que estão ensinando as pessoas a viver e a continuarem na prática do pecado. Então, assim, o camarada prega aquilo que a pessoa quer ouvir, é o que Satanás fez lá no Éden com Eva. Então ele prega exatamente aquilo que colabora com a prática do pecado da pessoa. Então onde está o pecado, querido? Está no coração do homem, está na mente do homem, né? Eu falo coração porque o judeu entende que o coração é o centro, né, da alma, é o centro da alma do judeu. Os gregos já dizem que é a psique, né, a mente, o lugar onde nós formulamos, onde nós pensamos, onde nós projetamos o que vamos fazer. Jesus vem nos dizendo assim, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o que nós temos que guardar, o que nós temos que tomar cuidado. Jesus também, em outra alusão ainda nos evangelhos, ele fala que os olhos são a janela da alma. Porque você vê, entra na sua mente, você processa, e aí desce para o coração. Gera o pecado. O pecado vem de uma vez? Não. A queda vem de uma vez? Nunca. É sempre um processo. E deixa eu te falar. Teu inimigo, meu inimigo, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, não tem pressa para te derrubar. É devagar. É cotidianamente. É bem devagar. É bem sutil. Eu costumo dizer que Satanás age como... Eu já ouvi falar que... eu nunca vi, mas já vi na televisão, já vi em alguns documentários, o ataque da sucuri. Dizem que a sucuri, quando o camarada está dentro da água, ela vem lentamente dentro da água, circulando a sua presa, e a pessoa não percebe. Quando a pessoa tenta correr, a sucuri abraça ele, e aí já não tem mais jeito de correr, e aí ela vai quebrando ele totalmente, quebrando a sua presa, seja ela quem for. Assim é Satanás, com o seu pecado. Lentamente, ele está chegando, ele está te colocando coisas na sua cabeça, né? Corruptibilizando a sua mente, o seu coração, com pensamentos, com palavras, né? Dizendo para você que esse pecado aí não é tão pecado assim, que isso não é tão sério assim, que você pode continuar, né? Que Deus vai te perdoar. Deus já te perdoou. Só que quem confessa aí deixa. Tem que abandonar a prática do pecado. Não adianta só confessar. Você tem que confessar e se arrepender e abandonar a prática do pecado, porque senão você continua na mesma situação, alimentando a sua morte ou morrendo lentamente. Então, a origem da corrupção, ela começa no céu, aqui na terra, ela começa no jardim do Éden ali, quando Satanás ele incorpora naquela serpente e começa a falar com aquela mulher. E aqui no livro de Miqueias nós vemos aqui o texto, um evento onde o povo havia se corruptibilizado. O que eles estavam? Estavam roubando. O texto diz que a partir do verso de número 6, está dizendo ali que o povo estava vivendo de bajulação, né? Bajulação. Ele está dizendo, não bajuleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre vós, né? Ele estava falando sobre a ganância, ele estava falando sobre a pessoa que é gananciosa. O povo havia adquirido essa característica, falando sobre a casa de Jacó, se Deus estava irritado, versículo 7, né? E no versículo 7, se o Espírito do Senhor
se essas eram as obras do Senhor, né? E ali vem dizendo de maneira muito clara que eles maquinavam o mal, e o contexto sugere que o mal está sendo cogitado de uma forma legal e viável para extorquir os bens do pobre, né? A extorsão. Então, assim, nós vemos assim, quando você pega algo de alguém, toma algo de alguém, de forma a adquirir aquilo, de forma a extorquir, a defraudar, a arrancar algo que não é seu, usando uma posição, usando uma autoridade, usando um cargo público, usando a força, usando a persuasão, né? Porque tem gente que ganha a pessoa só na persuasão. Isso é uma prática de corrupção. E essa prática de corrupção, no coração do homem, ela simplesmente, ela é a origem dela e a origem principal da corrupção no seu coração, no coração do homem, é porque é a falta de Deus. É a falta da presença do Espírito Santo de Deus. Porque o homem que tem o Espírito Santo e a mulher que tem o Espírito Santo, né, o jovem que tem o Espírito Santo, ele não se corrompe. Porque o Espírito de Deus vai sempre, você não vai defraudar ninguém, você não vai se dar bem, né? O jeitinho, sabe o jeitinho? O jeitinho que chama o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho de fazer a coisa ali, pegar os caminhos, né? Usar a patente, usar o nome, usar uma amizade para se dar bem, para passar na frente do outro. Sabe aquele negócio, aquela prática de você chegar e passar na frente de todo mundo, cortar fila para se dar bem? Isso é corrupção. Isso é corrupção. Não se engane. Você que leva o outro na conversa, né? Leva a pessoa usa o poder de persuasão que você tem para convencer a pessoa a fazer o que você quer. Corrupção. Está no coração do homem. Então a corrupção não está no meio político, não, gente. A corrupção, ela está no coração do homem que não tem Deus. E também está no meio religioso, infelizmente. Nós vemos, eu estava lendo a revista Veja ontem, e eu vi o nome de um grande homem de Deus que foi usado por Deus poderosamente. E esse homem hoje é um corrupto. É um deputado federal corrupto. Outrora, um sacerdote, um homem de Deus, usado por Deus. Deus deu a ele dons, Deus deu a ele palavra, Deus deu a ele unção, Deus deu a ele graça. Mas esse homem utilizou tudo que Deus tinha dado para ele em prol de si mesmo. Como é que é o nome disso? Corrupção. Tem um monte de profeta aí na igreja, aí, um monte de pastor na igreja, utilizando o cargo, utilizando a função, utilizando a sua patente para se dar bem em cima dos outros, para ganhar dinheiro do desinformado, para extorquir o pobre, para tirar o dinheiro da viúva, para tirar o dinheiro da pessoa que está desesperada, precisando de uma oração, precisando de um conselho, né? Mas o Deus a quem nós servimos, irmãos, não deixará isso impune, porque isso é corrupção. É corrupção. Quando você usa aquilo que Deus te deu para se promover, para se dar bem, para auferir lucro, para ganhar dinheiro, para se dar bem em cima da outra pessoa. Então, aqui o texto vem dizendo que, de maneira muito clara, que há pouco se levantou meu povo como inimigo. Versículo 8. Além da roupa, roubai a capa, aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. O povo tinha caído numa prática de saquear. O povo de Israel aqui estavam em uma prática, né? Roubais a capa. A referência se trata da injustiça social, que são os credores, né? Cruéis, aqui o texto vem dizendo aqui, que exige a roupa dos particulares como penhor aos empréstimos. E que aqui se compara aos assaltantes em praça pública. Está falando de uma extorsão. O texto bíblico aqui estava falando que o povo de Israel tinha caído em uma prática de extorsão. O que é isso? É aquele povo que estavam arrancando a alma do povo, né? Os banqueiros aí que não tem dó do povo, que enfia um monte de cartão de crédito no pobre com a intenção de te endividar, tá? E você nunca, se você não ficar esperto com cartão de crédito, com cheque especial e essas coisas, você entra numa conta que você nunca vai dar conta de pagar. Então, assim, você pode perceber
que ela te envolve, parece ser boa, a proposta parece ser boa. Toda corrupção, inicialmente, a proposta dela parece ser bacana, parece ser legal, mas depois, quando você vai ver, ela, infelizmente, ela vai te envolver e te levar para o buraco. Então, aqui estava a origem desse pecado, a origem dessa situação. Os banqueiros não têm dó nenhuma, eles arrancam o seu couro, eles arrancam a sua alma, eles tiram o pão da sua mesa, né, para auferir lucro. Então tem gente que é assim, tem gente que às vezes faz seus negócios e no negócio que faz, ele busca levar o máximo de vantagem possível. É aquele, né, que nós acabamos de dizer aqui, né, o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, na verdade, é a esperteza. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o brasileiro é muito mal visto. E ele é muito mal visto exatamente por causa da característica de ser muito malandro, de ser muito esperto. Todo brasileiro tem essa má fama, é uma fama maldita, é uma fama maligna, é uma fama amaldiçoada que o brasileiro tomou lá, recebe lá fora, porque lá fora o Brasil é visto como o país da prostituição, o país do futebol, o país da corrupção e o país do carnaval, entendeu? E olha só, corrupção, futebol, carnaval e prostituição. Olha as más famas, né? Então, quando um brasileiro vai lá para fora, Estados Unidos, Europa, quem já foi, né? E eu nunca fui ainda, mas se Deus me permitir, ainda irei para conhecer, mas tenho a intenção primeiro de conhecer melhor o meu país, né? Mas eu tenho intenção, sim, de viajar para fora e conhecer outros países, até porque a nossa cultura e o nosso conhecimento melhora. E se Deus me assim permitir, eu assim o farei. Mas tenho vários amigos que vão para a Europa, né? Vários amigos que vão para os Estados Unidos, né? Mulheres que vão para aqui para perto, né? Para Portugal, se prostituir. Que nos passam a péssima reputação. Nós temos aí na Europa, aqui em Portugal, que é perto, né? Em alguns outros países, as mulheres que vão lá para se prostituírem, né? E quando uma mulher brasileira de boa índole chega lá, na Itália, recentemente, eu tenho uma amiga nossa que morou na Itália, que estuda com a gente, e ela nos falou que as mulheres lá, os italianos, quando veem uma mulher brasileira, acham que todas as mulheres são prostitutas, são mulheres de programa. Para você ver como é que é a má fama, a má reputação. Então, o Senhor está falando aqui, finalmente, no versículo de número 10, né? Dizendo que levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Ou seja, aquela situação, aquela prática de corrupção, ela deve ser abandonada. E eu digo para você, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente, Miqueias 2:10, o texto que nós lemos. Convido você que talvez talvez tenha alguma área da sua vida que está corruptibilizada. Talvez você tenha alguma área no seu coração que ainda está voltado para o engano, que está voltado para o pecado, que está aliciado, né, para fazer as coisas que são da carne. E tem gente que vai para a igreja, mas não abandona as velhas práticas, não abandonou o pecado, não abandonou a prostituição, não abandonou o adultério, não abandonou a fornicação, não abandonou o engano. Vai fazer seus negócios, o negócio dele é tudo negócio enrolado, é tudo negócio cheio de maracutaia, é tudo negócio sempre tentando levar vantagem em cima do outro, né? Quanta gente que a gente já ouviu falar que às vezes vende uma coisa para o outro, defraudando o outro, uma coisa que não tem aquele valor, cobra muitas vezes do outro um valor exorbitante sobre um serviço, né? Sobre uma prática. Tudo isso é a origem de corrupção, porque o Filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele busca ser justo, ele é justo, ele procura ser justo nas suas práticas, na sua prática cotidiana, na sua vida, no seu coração. Lembre-se que a corrupção não está só no corrupto, a corrupção ela está no meio religioso, a religião ela é corrupta, né? Quem crucificou Jesus foram os religiosos, tá? E ainda hoje tem religiosos iguais ou piores do que aqueles religiosos da época de Jesus, que eram os judeus, os sacerdotes, as autoridades, os saduceus, os fariseus, né? Que eram os doutores da lei da época, que se diziam seus conhecedores da lei, os conhecedores da palavra, e usavam tudo isso que tinham
para extorquir o povo, para viver vida luxuosa, para fazer conluio com o governo, né, com política, né? Não é que o cristão deve ser apolítico, muito pelo contrário. Nós precisamos conhecer, nos envolver, e eu acredito que Deus tem pessoas no nosso meio que tem o coração em Deus, que Deus tem o propósito de colocar no meio político. Vamos ver? Daniel. Daniel foi um exemplo de um político que foi um político incorruptível. Foi um homem que estava no meio da corrupção, mas Daniel não se deixou corromper. Daniel foi um instrumento nas mãos de Deus, foi um exemplo de homem de Deus no meio do palácio, né, de Nabucodonosor, naquele período de muita corrupção, de muita coisa errada, de muito crime, muita violência, como ocorre nos dias de hoje. A corrupção é a origem da maioria dos males. A maioria dos males que nós temos na humanidade, elas se originam da corrupção. E essa corrupção, ela é fruto de um rompimento da aliança de Deus com o homem. O homem perdeu a sua aliança, o homem cortou a sua aliança. E quanto mais o homem se distancia de Deus, mais corrupto ele fica, e ele certamente vai piorar a cada dia. Então, perceba, José foi um outro exemplo de um político que foi um homem honesto, correto, íntegro, um exemplo nas mãos de Deus. Eu acredito que Deus possa, de repente, levantar você. De repente, você tem aí uma chamada para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que vá atuar na área política, né? Eu não tenho essa vocação, né, para a política. Nossa vocação é sacerdotal, nosso chamado é sacerdotal. Eu e a pastora temos um coração voltado para a área, né, jurídica no momento, na nossa vida secular. É isso que nós temos buscado. E se Deus assim o quiser, e se essa for a vontade do Senhor, amanhã nós estaremos lá, fazendo, sabe o quê? A vontade do Senhor. Fazendo a diferença. Sendo homens e mulheres que vamos fazer a diferença. Levantai-vos e andai. Sai do meio da corrupção, querido. Sai do meio desse mundo corrupto. Sai dessa sua mentalidade corrupta de enganar os outros, de enganar sua família, de enganar seus amigos, de se dar bem em cima das pessoas com negócios fraudulentos, ou de prometer uma coisa e entregar outra. Isso é defraudação, é corrupção, tá? Então não pratique isso. Um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus não pode viver em tais práticas. A palavra de Deus para mim e para você é: levantai-vos e andai, diz Miqueias, capítulo 2, versículo 10. O povo de Deus precisa sair dessa prática. Nós temos assistido uma igreja corrupta, pastores corruptos, líderes corruptos, mas tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus, tem muita gente honesta, tem muita gente correta, tem muita gente com o coração de Deus que ainda vai fazer a diferença. Aleluia. Nossa esperança não é aqui na terra, né? Conforme o texto diz. Um dia o Senhor vai nos tirar daqui, vai arrebatar a sua igreja, vai nos levar para a glória, e a nossa esperança é o céu, nossa esperança não é a terra. Nós não temos esperança de um paraíso aqui na terra, nós temos a esperança de estarmos com o nosso Senhor na glória. Essa é a esperança da igreja, a esperança dos servos e servas de Deus, dos homens e mulheres de Deus, dos filhos de Deus. Então que nessa manhã Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e nós vamos ficando por aqui, né? Logo mais às 19 horas estaremos aí com o nosso culto, a nossa live, o nosso culto. Então avise os demais irmãos que estão faltosos do nosso culto aí para estarem participando. Deixo aqui um aviso para os nossos irmãos, né, que são os membros da nossa congregação, da nossa igreja. Você esteja aí buscando, está sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque a casa do Senhor tem suas responsabilidades. Nós somos apenas administradores, né, que vamos administrar aquilo que é colocado. Sei que a igreja e as pessoas têm passado por momentos difíceis, mas seja fiel ao Senhor. Quem mantém a sua vida é Deus, quem sustenta a sua vida é Deus, quem mantém o pão na sua mesa é Deus, quem te dá saúde é Deus, quem guarda a sua casa é Deus. Ele é o guarda de Israel, ele é o guarda da sua vida, Aleluia. Ele é o guarda da sua casa. Quando nós ofertamos e dizimamos,
nós apenas estamos dizendo ao Senhor que somos gratos a Deus, não pelo que Ele vai nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. O que o Senhor espera de você e de mim é fidelidade. Não sejamos corruptos, sejamos fiéis ao nosso Senhor. Né? E você também que desejar dar uma oferta para a igreja, né? Você que ainda não é membro, mas de repente Deus coloque no seu coração, nossa igreja é uma igreja ainda pequena, né? Nós ainda não voltamos aos nossos cultos, que precisamos providenciar alguns materiais para iniciar, né? Pelo menos uma vez por semana, fazemos um culto presencial, embora a nossa comunidade seja bem específica e não esteja tendo aí um volume de pessoas condizente para a gente fazer os cultos presenciais, por causa do grupo de risco que nós temos na igreja, volume de crianças que nós temos na igreja, pessoas que estão com problema de saúde e não podem frequentar os cultos presenciais. Então, nós vamos tomar todo o cuidado do mundo. Irmão, nós, como seus pastores, eu e pastora Paula, estaremos sempre cuidando para o seu melhor bem-estar. Não estou preocupado em fazer culto presencial agora, colocando em risco a sua vida e da sua família. Deixe que tudo tenha seu tempo e nós estamos à sua disposição, caso você precise, para te atender por telefone, via WhatsApp ou até mesmo presencialmente, se necessário for. Nós estamos aqui à sua inteira disposição para ajudar. Amém? Para te visitar e te acompanhar, orar com você, te aconselhar do mesmo jeito. Nós temos hoje os mecanismos, né, da tecnologia que nos ajudam para a gente poder estar conversando aí por WhatsApp, por Skype, por Facebook, como eu estou falando com vocês agora. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, né? E nós vamos aqui só cumprimentar mais algumas pessoas que entraram. Presbítero Marcelo, Débora, Caleb, Iron. Nós queremos também agradecer a presença do nosso primo Enoque, nossa Amém. prima Alessandra, tia Maria, Reis, Isabela. Nós queremos estar agradecendo a vida de todos os irmãos que estão participando conosco. Tem muita gente que está conectada, mas você não acenou, o seu nome não aparece, e aí eu não tenho como mencionar você por nome. Temos a Cristiane, temos a Andiara, e fica complicado, irmãos, tanto pelo Instagram hoje quanto pelo Facebook. Tem algumas outras pessoas aqui, só que eu não tenho como mencionar o seu nome, porque para a gente aparece aqui que tem os contatos, tem a quantidade de público, mas não aparece o seu nome. Irmã Eudenice, né? Então, que Deus esteja abençoando a vida de todos os nossos irmãos. Ainda estamos sentindo falta de alguns irmãos que são nossos membros e congregados ali da nossa Igreja Presbiteriana Renovada no Jardim Céu Azul. Então, irmãos, estejam conectados, acorda, espanta a preguiça, espanta o sono, né? É domingo de manhã, nós temos o nosso encontro ao vivo pela nossa live aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, propague a palavra do Senhor, compartilhe a mensagem nas redes sociais, curta, né? Dê o seu like aí, o seu joinha e repasse essa mensagem para as várias pessoas que você conhece. Pastora Zuleide, pastor Bizaliel, a mãezinha do pastor Bizaliel, que Deus esteja abençoando a vida de todos os irmãos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Estou aqui também no Facebook, ligado, né, com a Sônia, a irmã Sônia, o nosso cunhado Alexandre, né, a Veridiana, o meu primo Enox, a Alessandra, né, que já foi mencionado, a todos vocês, a Alessandra, sua casa, a Belinha, Reis, um forte abraço, Deus abençoe vocês, meu primo, a você e toda a sua família, meu primo Alex, minha tia Maria, né, Maria Francisca, Deus abençoe sua vida, nós amamos a senhora, a Priscila, o Alex, a todos vocês, todos os amigos que estão ligados conosco, você que apareceu, você que não apareceu, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Logo mais, às 19 horas, estaremos aqui ligados de novo, ao vivo, transmitindo uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, pode mandar para nós aqui sobre o que foi pregado hoje. Nós teremos imenso prazer em lhe responder. Deus abençoe, fica com Deus. Tenha um domingo, um final de semana e uma semana abençoada. Oremos. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada família aqui representada neste momento.
Pedimos o teu favor, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ser conosco, nos dê vitória, nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um ótimo final de semana para todos vocês. E até mais às 19 horas. O Instagram não quer encerrar, irmãos. Fica online com o pastor. Então, irmãos, vocês estão aí no Instagram ainda conosco ainda, né? Já já nós vamos estar